Olá, bem-vindos à nossa segunda teleaula. Na aula de hoje abordaremos as relações entre o audiovisual e a comunicação intencional. Convido você para pensarmos juntos como o audiovisual pode favorecer ao que chamamos de comunicação intencional. A comunicação toma forma a partir dos processos de troca entre as pessoas. É necessário que nos aproximemos para compreender esses sistemas simbólicos. Todo emissor visa atingir algo no seu processo comunicativo e deve ter bastante claro o seu real objetivo. Quando a mensagem é enviada e compreendida de forma correta, dizemos que houve sim uma comunicação eficaz. O retorno dado pelo receptor serve exatamente para avaliarmos o grau de qualidade dentro desse processo de comunicação. A comunicação intencional é aquela que é previamente planejada, previamente organizada para que seja eficiente. E dentre os aspectos que devem estar presentes numa comunicação intencional, destacamos: a mensagem deve ser estruturada de modo que seja compreendida sem dificuldade. A comunicação deve prezar por elementos facilitadores, se aproximar do universo dos envolvidos e, sempre que possível, apresentar algum tipo de documentação formal, seja escrita ou visual, para suprimir qualquer dúvida. A combinação de sons e imagens pode auxiliar bastante a comunicação intencional, pois provoca a intensificação de significados. Mas, para o melhor aproveitamento do audiovisual, é necessário que tornemos possível uma aproximação com os elementos básicos que compõem a linguagem audiovisual. O primeiro tópico que vamos abordar em relação aos elementos básicos do audiovisual é a luz e a fotografia. Bom, a palavra fotografia significa escrever com luz. Isso nos leva a pensar que, sem luz, não teríamos fotografia. Mas que luz seria essa? Temos basicamente duas fontes de luz: a fonte de luz natural, representada pelo Sol, e a fonte de luz artificial, na qual temos diversos tipos de lâmpadas, como as fluorescentes, as lâmpadas halógenas, as incandescentes, as nossas atuais lâmpadas de LED, que são lâmpadas mais econômicas e frias, além do uso de laser, de lanterna e do uso do próprio flash, que muitas vezes já vem acoplado à câmera fotográfica. Para capturar imagens interessantes, é necessário saber lidar com a luz. A posição da luz e a intensidade dessa luz provoca efeitos, atmosferas nas imagens que estão sendo registradas. A variação quanto à posição de luz pode provocar diversas nuances, atmosferas nas cenas. A direção de luz é extremamente importante, pois ela é capaz de revelar e de ocultar o que assim desejarmos. Quanto à posição da luz, abordaremos 5 classificações, como, por exemplo, a primeira delas, a luz frontal. Vocês podem observar na imagem que aparece no vídeo que a luz frontal é aquela que está localizada à frente do objeto ou pessoa. É uma luz que não valoriza a tridimensionalidade e nem a textura. A sombra é projetada para trás do assunto iluminado. É uma das luzes mais utilizadas tanto em filmagem quanto em teatro. Luz lateral. Observe na imagem que a fonte de luz está localizada em um dos lados da pessoa ou objeto. Essa luz provoca sombra em um dos lados e revela o outro, proporcionando volume, textura, tridimensionalidade e contraste. Causam efeitos atrativos, mas pode também evidenciar imperfeições. Nossa terceira classificação é chamada de contraluz. Observe na imagem que esse tipo de luz está localizada atrás do objeto ou pessoa. Revela a silhueta, revela o contorno das formas, enquanto que à frente fica escurecida. Nosso quarto tipo de luz abordado é chamado de luz superior. Na imagem você observa que a fonte de luz está localizada de cima para baixo. Adquire característica mais natural devido à semelhança com a posição do Sol. No entanto, se colocada acima do objeto totalmente a 90 graus, irá gerar zonas de sombra. Por último, temos a luz inferior. Essa fonte de luz, como podemos verificar, está localizada de baixo para cima. A carga dramática é intensa e o assunto adquire características estranhas
e fantasmagóricas. A iluminação desempenha função importantíssima numa cena fílmica, numa cena teatral ou numa fotografia. A luz, ela permite situarmos o local onde se passa a situação, criar atmosfera e transferir sensações para quem ali assiste. Sem a luz, não existiriam as cores. Vamos agora abordar um pouco da relação da luz com a cor. Antes de planejar uma fotografia ou filmagem, devemos planejar também de modo consciente o uso da cor, pois a cor, assim como a luz, exerce poder narrativo e estético na formulação de uma obra artística. Através da aplicação de uma iluminação com cores, podemos causar e criar efeitos surpreendentes. Atualmente é muito comum utilizarmos uma fotografia ou uma filmagem com diversas nuances cromáticas. Existe um modo analógico de se alterar a cor, que é através do filtro de cor, esse filtro aqui que eu apresento para vocês. Existe uma infinidade de cores, tanto é que o filtro ele vem com uma numeração. Esse é um filtro vermelho, feito de um material de acetato resistente ao calor, na qual ele filtra todas as outras cores, deixando passar apenas a cor vermelha. Por exemplo, nesse momento em que estamos gravando esse vídeo, eu posso ter variadas nuances de cores. Exemplo, esse vídeo pode ficar vermelho. Teremos também um vídeo azul, se assim desejarmos. Poderemos ter um vídeo na tonalidade de amarelo. Ou seria um vídeo verde? As possibilidades são imensas. Basta você variar o filtro de cor. Seguimos agora para o próximo tópico, dentro dos elementos básicos do audiovisual. Esse elemento em questão chama-se plano. O plano seria justamente o enquadramento da cena. Lembramos que a câmera, seja uma filmadora ou uma câmera fotográfica, funciona como nossos olhos. Então, eu consigo direcionar o olhar do espectador a partir do momento que eu escolho a cena e como a cena será vista por quem assiste. No livro da disciplina, você encontra mais de 15 exemplos de planos a qual abordamos nesse tópico do assunto em questão. Temos o plano geral, que serve para mostrar situações internas ou externas para que o público conheça o espaço em que ocorre a ação. Temos também o plano close, também chamado de primeiríssimo plano, na qual o personagem é registrado do pescoço para cima. É um tipo de plano que confere à imagem uma carga imensa de dramaticidade. Existe também o plano detalhe, que mostra parte do corpo, como detalhes da boca, da mão, e é usado também para mostrar objetos. Quanto à duração do plano, temos o plano relâmpago, que é um plano mais ligeiro, se assemelha a um piscar de olhos. E temos também o plano sequência, que é um plano mais longo. Existe o movimento de zoom, que é o movimento de aproximação do objeto ou pessoa que está sendo registrada. E também existe o movimento zoom de afastamento. Temos o movimento traveling, que a câmera, fazendo o movimento na horizontal ou vertical, circula, percorre em torno do assunto a ser registrado. Vamos abordar agora o tópico referente ao áudio, que também é um elemento básico dentro desse foco que estamos abordando do audiovisual. Bom, os sons e as imagens adquirem fundamental importância nessa sociedade marcada pelo audiovisual. A relação entre imagem e som não deve ser de supremacia de um ou do outro, e sim de complementaridade. Não podemos esquecer que os produtos audiovisuais também são compostos por sons, falas, silêncios e ruídos. No entanto, durante grande parte da história do audiovisual, o som e a imagem tiveram uma relação não tão equilibrada, e a imagem ganhou supremacia em relação ao som. Na verdade, esses dois devem estar inseridos de modo equilibrado. Na televisão ou no cinema, associamos quase que imediatamente o som à imagem. Ainda que não estejamos diante da TV, quando ocorre de estar passando o telejornal, uma novela, um filme, o tema musical, nós já conseguimos identificar o que está passando na nossa TV. Por exemplo, quando você escuta esse som, você lembra de quê? Acho que, assim como eu, você sabe já que isso remete a algo sério. Você já associa que é algo muito relevante. Para finalizar nossa teleaula de hoje,
Vamos ao nosso último tópico, relacionado aos elementos fundamentais do audiovisual. Estamos falando das etapas de produção. Um filme, uma novela, um videoclipe, antes de chegar às nossas casas, antes de chegar ao cinema, ele passa por uma série de etapas. Basicamente 3. A pré-produção, a produção e a pós-produção. É no período da pré-produção em que a equipe se organiza para conceber a ideia primordial daquela obra. Fecha-se a equipe que vai trabalhar, o elenco, estima-se o custo daquela produção, pensa-se no cenário, pensa-se no figurino, na maquiagem. Cria-se o campo propício para começar a execução propriamente dita. Na fase da produção, é o momento em que o filme, em que a produção audiovisual ela é executada propriamente dita. É a fase em que há a filmagem e há a captação de áudio. Nesse período existe um profissional que é extremamente importante para o processo, que é o profissional chamado continuista, que é o profissional responsável por dar coerência e continuidade a uma cena anterior com a próxima. Ele é um observador e vai verificar se uma cena, por exemplo, gravada no dia anterior, está coerente com a cena a ser gravada no dia seguinte. Na pós-produção é a fase da montagem do audiovisual. Todo o material que foi registrado, seja áudio ou imagem, é analisado, é editado e muito desse material também é descartado. Então é aí que o filme passa a ser organizado e para posteriormente trabalhar a equipe de marketing e esse produto audiovisual chegar ao público. Com a organização dos elementos contidos dentro da linguagem audiovisual, podemos contar histórias e com a câmera evidenciar ideias, expressar opiniões, sentimentos e emoções. Com o passar do tempo, o audiovisual passou a ocupar espaços fora também do cinema e da casa dos espectadores. Passou a ocupar espaço dentro do ambiente educacional, seja formal ou informal. Esse é assunto para a nossa próxima teleaula. Até lá!